Convido os irmãos a abrir, então, a sua Bíblia, na Epístola de Tiago, lá no finalzinho, quase em Apocalipse. Os irmãos podem ficar de pé para a leitura. Tiago capítulo 1, do verso 1 ao 4, e depois vamos do 12 ao 15. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim, então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pula para o verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até aí. Senhor, essa é a Tua palavra, e a Tua palavra é santa, Senhor. Somos, como falei, imperfeitos, cheios de defeitos, Senhor, mas estamos diante de um Deus santo. Pedimos ao Pai que através dessa palavra a nossa vida seja santificada, Senhor. Nos abençoe ao receber esta palavra nesta noite, que ela possa encontrar lugar em cada coração aqui daqueles que nos ouvem em casa, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, na carta aos Hebreus, ela inicia assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E no verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago aqui está trazendo uma palavra para alguns irmãos que se dispersaram. Nós sabemos lá nos evangelhos como foi que Jesus foi concebido. Sabemos que o anjo apareceu para Maria e aquela jovem menina já era despojada, já estava noiva de José, e o anjo traz aquela boa notícia que ela seria a mãe do Filho de Deus, que Jesus sairia do seu ventre, o Salvador sairia do seu ventre, que ela era uma mulher bem-aventurada. E a palavra de Deus se cumpre, Jesus nasceu. Algumas igrejas cristãs acreditam na virgindade de Maria, que Maria
se tornou virgem até a sua morte. Mas a própria palavra, ela nos confirma que Maria teve outros filhos. Jesus teve, vamos dizer assim, Jesus teve seus irmãos, filho de Maria e de José. Isso nós podemos ver uma confirmação disso lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 55. Você não precisa abrir para adiantar, mas diz assim, ó, quando Jesus volta para Nazaré e Jesus começa ali a pregar, e aqueles homens admirados e ao mesmo tempo desdenhando, diz assim, não é este o filho do carpinteiro, o filho de José, né? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco também todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Aqueles homens admiraram da forma que Jesus estava falando, e aqueles, para poder, por estarem abismados com, vamos dizer assim, a performance de Jesus, como Jesus estava falando e pregando no meio deles, e eles não aceitando de certa forma, eles disseram, mas não é esse daí o filho do carpinteiro? Não está entre nós a sua mãe Maria e os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Então Jesus tinha uma família. Jesus tinha uma família. Maria, quando Jesus nasceu, ela concebeu outros filhos com seu marido José. E Deus abençoou essa família. E aqui o texto está dizendo que Jesus tinha irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Porque eu estou dando essa volta para dizer para você que quem escreveu essa epístola foi Tiago, irmão de Jesus. Ele escreveu essas palavras de advertência, de consolo ao mesmo tempo para esses irmãos. Esse mesmo Tiago, como diz lá em João 8, que eles não criam, seus próprios irmãos, quando Jesus estava ainda durante o seu ministério, eles não criam em Jesus. Mas depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus foi sepultado e ressurgiu, e eles puderam ter certamente experiências com Jesus, certamente Tiago se converteu, se tornou líder de uma igreja em Jerusalém. E aqui Tiago, ele nem se intitula, ele poderia muito bem dizer aqui, Tiago, irmão de Jesus. Mas a conversão foi tão profunda no seu coração, ao ponto dele reconhecer Jesus como Messias, como Filho de Deus, que ele se identifica aqui como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E Tiago aqui, ele está dirigindo essa palavra para aqueles irmãos, porque após a morte de Jesus, a igreja sofreu severa perseguição. Os apóstolos, eles foram perseguidos, alguns presos, alguns foram mortos, e muitos, para poder preservar a sua vida, preservar a sua família, eles foram dispersos. E Tiago está escrevendo aqui exatamente para esses irmãos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos, aos judeus que se encontram na dispersão, saudações. Ele está escrevendo uma carta como uma palavra de alerta para aqueles irmãos, uma palavra de consolo, de fortalecimento para aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição, passando por provações. Então Tiago, ele, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa palavra para aqueles irmãos, para aquela igreja que já estava sendo constituída em outras regiões. E a palavra que ele diz é: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passarde por várias provações. Quando a gente fala de fé, como nós lemos aqui, que está definido lá em Hebreus, fé, a sua fé é provada de uma forma, e essa forma é através das provações que nós enfrentamos no nosso dia. Então a nossa fé, ela é provada, o Senhor prova a nossa fé. E a nossa fé se baseia nas coisas que nós ainda não vimos, mas que nós cremos. E o cristão, ele permanece firme
ele permanece de pé diante as provações da sua vida por conta da fé. Porque a fé lhe dá a certeza daquilo que ele ainda não viu, mas que ele espera. E Tiago está fortalecendo esses irmãos e está dizendo para eles: olha, tende por motivo de grande alegria passar pelas provações. Quando você vê alguém passando por dificuldades, ou você passando por dificuldade, alguém chegar, né? Pastor Luiz está passando pela prova. Pastor, tem de grande alegria por passar por essas provações. Parece que são duas palavras que não se casam. Provação com alegria. Porque provação, na verdade, traz apreensão, muitas vezes sofrimento. Mas como é possível se alegrar? Como é possível ter motivo de grande alegria? Passar por provação. Passar por provas já é algo muito difícil. Quase sempre é um processo de preocupação, de dor, de apreensão, de angústia. Mas Tiago está dizendo para aqueles irmãos: tem de motivo de grande alegria passar pelas provações. Porém, irmãos, ser provado, passar por provações, isso faz parte de um processo na vida de qualquer cristão. Na vida de todo cristão, provações faz parte de um processo pedagógico na nossa vida. Porque é através da provação que nós desenvolvemos diante do Senhor a nossa espiritualidade. O verso 12 que nós lemos, ele diz o quê? Bem-aventurado é quem? É o homem que suporta com perseverança a provação. Então, está passando por alguma prova, suporte ela com perseverança. Por quê? Ele diz aqui: porque depois de você ter sido aprovado, você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Por isso que Tiago está falando: tende por motivo de alegria passar pelas provações, mas passe com perseverança, suporte a provação, suporte com alegria, com perseverança, porque há uma promessa, porque sendo aprovado, você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que Ele ama. Glória a Deus. Então, ser provado, ele exige, irmãos, de cada um de nós, uma certa resistência. Bem-aventurado o homem que suporta, o homem que resiste. Homem no sentido gênero humano, a pessoa que suporta, a pessoa que resiste à provação. Então é preciso nós resistirmos, irmãos, às provações da nossa vida, que hora ou outra aparecem, se estabelecem na nossa vida. E precisamos suportar com perseverança. E perseverança é uma qualidade daquela pessoa que persiste, que é constante nas suas ações, nas suas atitudes, e que não desiste diante das dificuldades. Então, por que Tiago está dizendo para eles ser motivo de grande alegria nós passarmos pelas provações? Porque, como falei, as lutas que enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, as perseguições, elas nos ensinam e elas nos tornam pessoas mais fortes. Elas nos tornam pessoas mais robustas espiritualmente, mais comedidas, mais experientes no reino de Deus, nas coisas do reino de Deus. Passamos a observar de forma diferente as questões da nossa vida, os enfrentamentos da nossa vida. E aí passamos a agir de forma mais consciente e responsável. É assim que a nossa fé é provada, e é assim que nós crescemos espiritualmente no reino de Deus. As provações também nos faz estar mais próximos de Deus, porque no meio da luta, no meio das adversidades da nossa vida, para onde nós inclinamos o nosso olhar, como diz o salmista: elevo para os meus olhos para o monte, porque nós sabemos que tem situações na nossa vida que só Deus
Só a intervenção de Deus na nossa vida. Então ela nos aproxima de Deus, porque nós entendemos e as provações despertam em nossa vida a certeza da nossa total dependência de Deus. Somos completamente dependentes de Deus na nossa vida. Nós não temos capacidade, entendimento e força para transpor as dificuldades que se apresentam na nossa vida, se não for pela fé que o Senhor deposita em nosso coração e pelo renovo a cada dia que nós obtivemos através da leitura da palavra, através do nosso devocional, através da nossa comunhão na igreja, porque o que fazemos aqui, irmãos, a cada domingo, a cada dia de semana que nós entramos na casa do Senhor para cultuar, o que nós fazemos aqui é reconhecer o poder desse Deus que nos salvou, desse Deus que nos resgatou, e também é a oportunidade que nós temos de nos render a Ele, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós precisamos, as provações que estamos passando, reconhecemos que é o Senhor que nos faz passar por elas. Tiago diz isso porque ele, aquele que passa, que suporta, ele é aprovado. Aquele que passa pela aprovação, aquele que suporta, que espera com perseverança, ele é aprovado. E depois de ser aprovado, há recompensa. E qual é a recompensa? Como nós lemos aqui, ele receberá a coroa de vida, a qual o Senhor prometeu para todos aqueles que Ele ama. Provações farão parte da vida do cristão, por todos os seus dias nessa terra. Não tem jeito, vamos enfrentar provações, vamos passar por tentações, seremos tentados, elas farão parte da nossa vida, mas a recompensa daquele que suporta, a recompensa daquele que persevera, é algo inimaginável. Aquilo que Deus tem preparado para nós, para cada um de nós, para os seus filhos, como diz lá Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Jesus, falando para os seus discípulos e comentando sobre a grande tribulação que viria, ele falou, aquele que perseverar, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A nossa vida, ela precisa ser marcada com perseverança. Precisamos ser homens e mulheres de Deus perseverantes. O apóstolo Paulo, ele era um homem perseverante. E ele escreveu lá a Roma, capítulo 12, no verso 12, dizendo assim, alegrem-se, meio parecido com o que Tiago escreveu para os irmãos que estavam dispersos. Paulo escreveu, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. O que nos faz passar pelas provações da nossa vida é algo muito maior. É a esperança que nós temos. É a esperança que nós trazemos à memória toda vez que nós nos reunimos na presença do Senhor. É a esperança que nós trazemos à memória toda vez que nós participamos da mesa do Senhor. Ele está dizendo, alegre-se dessa esperança. Está passando pela tribulação, está demorando, seja pacientes na tribulação. Como? Persevere na oração. Precisamos educar a nossa vida a vivermos uma vida de oração. Muitas pessoas não têm tido tempo para orar. Melhor, não têm reservado tempo para orar. O único momento de oração, o único momento de leitura devocional é na igreja. Isso não pode ser uma verdade na nossa vida, irmãos. Se isso está acontecendo, procure rever essas questões na sua vida, porque só aquele que consegue resistir às provações da vida, só aquele que consegue perseverar, são aqueles que estão firmados
e trazem à memória a esperança no seu coração. São aqueles que não deixam a sua mente desocupada, porque ele está ocupado em oração, em joelho na sua casa, no meio da rua, no transporte, ele está orando, ele está falando com o Senhor. E esse é aquele que persevera, é aquele que espera com paciência no livramento do Senhor. Onde está a nossa esperança? Onde está a sua esperança? Nessa terra? Nas coisas que essa vida pode oferecer? Que esse mundo pode oferecer? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. O que nós somos? Os mais infelizes de todos os homens. Alguma versão diz, o mais miserável de todos os homens. A nossa esperança não é aqui. Não que nós não devamos almejar o melhor para a nossa família, uma situação melhor para a nossa vida, um emprego melhor, uma condição melhor, não. Mas isso não é o primordial na nossa vida. O primordial na nossa vida não é aqui. A nossa esperança não é nesta terra, não é nesta vida, é numa promessa muito maior. Então Deus, ele nos permite ser provado, nos permite passar pela provação, apesar de ser um processo difícil, doloroso, que traz apreensão. Deus permite, por quê? Porque após passar, ele irá nos fazer bem. As provações nos fazem bem. Passar por ela é difícil, mas quando aprovado, ela nos faz bem. Por isso que aqui Tiago está falando, tende por motivo de grande alegria, passar por provações, porque você suportando, você passando, você vai ver o bem lá na frente, o que isso vai promover na sua vida. Então, provação, Deus nos permite, porque a provação irá produzir frutos na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos traz muitos exemplos de homens e mulheres que passaram por provações, mas perseveraram e resistiram. O próprio apóstolo Paulo é um desses, de várias provações que ele passou. Lá em Atos 16, diz que quando ele estava pregando num certo lugar, havia uma jovem que ela estava possessa de um espírito de adivinhação. E Paulo ali, cumprindo o chamado, como evangelista que era, como pregador, apóstolo, pregando a palavra, disseminando o reino de Deus, a salvação em Cristo Jesus, através do Espírito Santo que revela a ele que aquilo era um espírito. Paulo repreende e aquela menina é liberta, glória a Deus, uma vida liberta do poder do mal, das garras de Satanás, das garras do inimigo. Mas o que aqueles homens receberam? Paulo e Silas foram vistos com olhos ruins para os moradores daquela cidade, porque aquela menina dava lucro através da adivinhação. E o que eles fizeram? Eles açoitaram a Paulo e Silas. Paulo e Silas foram lançados lá no cárcere interior, lá no final, no lugar mais inóspito da cela. E ali estavam aqueles homens que poderiam estar murmurando, passando aquela provação. Eles poderiam estar reclamando, eles poderiam estar questionando a Deus. Mas o que Paulo nos ensina? Que nos momentos das provações da nossa vida, nós precisamos glorificar a Deus. Precisamos nos alegrar, mesmo que esteja doendo. Precisamos nos alegrar e glorificar a Deus. O texto diz que eles oraram e eles cantavam ao Senhor, eles adoravam a Deus, eles se alegravam no Senhor, mesmo ali, naquela provação, naquela situação. E Deus deu o livramento. Deus, através daquela situação, salvou a vida daquele carcereiro, toda a sua casa, porque eles resistiram e suportaram a provação. Eles não conseguiam enxergar o bem que estava lá na frente, uma família sendo restaurada, aquela menina sendo liberta. E Deus age dessa maneira. Deus age dessa maneira na nossa vida. Deus nos permite ser provados.
mas Ele não deixa que nós sejamos provados além da nossa capacidade. Deus nos permite ser provados, mas Ele já nos dá o livramento, é o que diz a palavra. Ele nos dá a capacidade de passar pela provação. Já depositou no meu coração e no coração a fé para crer nele. Colocou em nossos corações um espírito persistente, nosso coração de poder permanecer fiel, de poder suportar as provações. Então Deus não nos permite ser provado além da nossa capacidade. Mas diferente da provação, existe a tentação. Só que Deus não tenta ninguém. Quem tenta o homem é o inimigo, é o nosso inimigo, é o diabo, o nosso adversário. Ele, com suas vis sutilezas, artimanhas, ele nos tenta, não para nós evoluirmos, não, a sua intenção é destruir. A sua intenção é de alguma forma fazer com que o plano de Deus não se cumpra na nossa vida, não se realize. A sua intenção através da tentação é de nos afastar de Deus, porque quando o homem peca, quando o homem cede à tentação, o pecado nos separa da presença de Deus. A sua intenção, quando ela alcança o objetivo, e nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, ela nos afasta da presença de Deus. Todos nós estamos sujeitos à tentação. O inimigo ousou tentar o próprio Senhor Jesus. Você pode abrir Lucas, abre a sua Bíblia em Lucas 4. O inimigo ousou tentar o Filho de Deus. Ele sabia do propósito. E ele tentou a Jesus, quando Jesus estava lá no deserto, tinha sido direcionado pelo Espírito a estar no deserto e ali em jejum, em oração certamente. O inimigo foi lá, diz assim, e Jesus cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve o quê? Teve fome. Disse-lhe então o diabo, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus, vou abrir parênteses, cheios do Espírito, santificado pelo jejum e pela oração, porque ali ele estava desta forma, se santificando, ele respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E agora o inimigo, elevando, mostrou-lhe no momento, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade, e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então ele o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, ele sacou isso do Salmo 91, aos teus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, definitivamente? Não, até o momento oportuno. É assim que ele age na nossa vida. Ele tentou Jesus. Quem somos nós? Ele tentou a Jesus. Qual era a sua intenção? Era destruir o plano da redenção. A sua intenção era fazer com que Jesus viesse a pecar e pudesse anular o plano da redenção. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que o sangue puro de Jesus poderia purificar e nos livrar da perdição eterna.
Então ele tentou Jesus para que Jesus pudesse pecar. E ele tentou Jesus se valendo de quê? Se valendo daquilo que ele viu, daquilo que o inimigo percebeu como sendo um ponto fraco ou como uma brecha. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Esta é a situação que cada um de nós vivemos. Vivemos nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno. E Pedro está dizendo aqui, sede sóbrios e sede vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele está em derredor como leão. E ele ruge procurando alguém que possa derrotar. E essa foi a sua estratégia. E da mesma forma, ele procura agir na vida de cada um de nós. Ele olhou para Jesus e ele percebeu que Jesus teve fome. Jesus teve fome. Depois de 40 dias, o texto diz que Jesus teve fome. E aí ele vai na necessidade. Ele vai ali na necessidade de Jesus e diz: manda, se tu és filho de Deus, manda essas pedras que se transformem em pão. Mas Jesus o repreende. E aqui fica o exemplo para nós, irmãos. Jesus o repreende na palavra: nem só de pão viverá o homem. A nossa vida, o nosso corpo se alimenta de pão, mas nós não somos só corpo, nós temos um espírito. E nós somos alimentados por essa palavra que nos alimenta, que nos justifica, que nos fortalece, que nos santifica. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. E agora o inimigo, já sendo repreendido desta forma, ele tenta de outra forma, e aí ele mostra todos os reinos, oferece a Jesus poder sobre tudo, e ele diz: se tu me adorares, tudo isso será teu. E Jesus repreende ele mais uma vez. Ele leva Jesus até o ponto mais alto do pináculo e diz: se você se lançar daqui, como está escrito, o Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito para te guardar. E Jesus repreende: não tentarás o Senhor teu Deus. E o inimigo tem que sair, tem que desistir por um pouco tempo, porque o inimigo vai estar sempre ao derredor, tentando tragar como leão. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de fortalecimento diário, de oração, para que nós possamos resistir no dia mau, nós possamos resistir às astutas ciladas que o inimigo coloca na nossa vida, porque ele está de olho, procurando uma brecha, olhando para a nossa necessidade, para o nosso ponto fraco, e por isso nós precisamos nos revestir. Precisamos nos revestir da palavra de Deus, da vida de santidade e oração. Provação é um teste que Deus nos permite, irmãos, passar. E o propósito é nos fazer crescer, evoluir, amadurecer. Porém, tentações são as sutis investidas que o inimigo lança sobre a vida de cada um de nós, após perceber uma brecha, uma oportunidade. E o objetivo é nos fazer pecar, nos afastar de Deus. Nós precisamos resistir às astutas ciladas do inimigo, através da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o Salmo 119. Como nós resistimos? Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Diga não às propostas que o inimigo te fizer. Diga não, não ceda, esteja preparado. Mas como, pastor? Santifique a sua vida. Viva uma vida de santidade. Jesus nos mostra isso, ele estava num propósito de santificação. E ele pôde resistir à tentação. E o exemplo é para cada um de nós. Precisamos viver uma vida de santidade, de jejum, de oração. Você pode ficar de pé. Abra sua Bíblia em Efésios 6.
Quero convidar os irmãos do louvor para nós sairmos cantando uma canção. Efésios 6. Mais uma palavra do apóstolo Paulo, com o objetivo de fortalecer a igreja, fortalecer os irmãos ali de Éfeso. E ele traz uma palavra sobre a armadura de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar revestidos dessa armadura. E não é uma armadura física, não é um capacete, não é um colete, não é um calçado físico, mas é algo espiritual. Paulo aqui fala isso. Abra lá então em Efésios, no capítulo 6, verso 10, diz assim, podemos ler todos a uma só voz, por favor. Efésios 6, me ajuda, João. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o estudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica de todos os santos. Amém? Como disse o pastor Otávio, precisa desenhar? Não precisa desenhar. A palavra de Deus é muito clara, que nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida de perseverança, e para isso nós não temos força própria e capacidade. Precisamos nos revestir desta palavra, precisamos viver uma vida de oração, de santificação, amém? Que o Senhor possa falar mais profundamente ao coração dos irmãos, que essa palavra possa ter te ajudado, querido, a poder vencer as suas tentações, as tribulações que se apresentam, as provações a qual você está passando. Siga o exemplo de Jesus, receba esta palavra do apóstolo Paulo no seu coração e saia daqui rompendo em fé. Você pode adorar ao Senhor?